Eu lamento muito por você que não crê em Deus, que não vive pela fé. Eu lamento aqueles que ainda não conseguem viver pela fé, pois a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos passar por lutas, por dificuldades, e até o próprio Deus vai permitir isso, para que nós venhamos provar e experimentar o melhor que Deus tem para nós a cada dia. Porém, se no deserto, nas lutas, eu não der valor ao Deus que está do meu lado, eu desistir, desanimar, como que Deus pode confiar algo grande na minha vida? É sobre isso que nós vamos falar quando Deus permitiu o seu povo passar por privações, permitiu o seu povo passar por algumas situações, e nós já passamos por muitas situações. Em nenhum momento eu duvidei de que Deus, Ele estava comigo. Em nenhum momento, eu sempre acreditei que aquela situação que nós estávamos vivendo, aquela situação nada mais é para me provar também o que Jesus disse. O que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas em meio às aflições, em meio às adversidades, em meio às perdas, Deus está com a gente. Deus, Ele está ali em todo o tempo. Deus, no momento mais difícil da minha vida, nas perdas, Deus, Ele nunca me abandonou. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender. Deus, Ele não quer provar o meu amor para com Ele, mas Ele quer que eu venha conhecer o que está dentro de mim. Porque eu conheço a Deus, eu sei a imensidão, a grandiosidade, o poder desse Deus. Mas será que eu sei o que está dentro de mim? Será que o meu sentimento, as minhas emoções diante das adversidades, será que eu vou permanecer confiante nesse Deus? Mesmo sabendo, olha, eu sei que Deus pode, mas por que eu passo por isso? E qual é a maior murmuração do povo quando passa por uma luta? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Deus virou as costas? Deus abandonou? Não. O próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz, Ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas Deus estava ali do lado dele. Era um cumprimento, ele tinha que passar, ele tinha que provar aquela dor para receber toda a honra e toda a glória que hoje é dado a ele. Só foi possível termos o Senhor Jesus como nosso Salvador porque Ele suportou aquela dor, Ele suportou aquele sofrimento, aquele sacrifício não foi em vão. O que ora era humilhado, ora era machucado, agredido, cuspido, rejeitado, agora é honrado, agora é coberto de honras e de glórias por aqueles que olham para Ele, como nós que cremos nesse Deus tão maravilhoso. Então, em alguns momentos da nossa vida, o próprio Deus vai permitir que nós venhamos passar por algumas situações. Talvez você está nesse momento angustiado porque vai ter que passar por um procedimento nos médicos e você pergunta: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que provar disso? Porque as pessoas, elas irão ver o Deus tão grande que você serve, que vai te tirar dessa situação. Veja que Daniel, sendo um homem de Deus, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, o rei coloca um decreto, melhor, os magistrados colocam um decreto ao rei e o rei assina que ninguém poderia adorar outro Deus senão a ele. Mas Daniel continua seguindo a sua fé e orando a Deus, abrindo a janela em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel servia a Deus, era fiel a Deus. E mesmo assim o rei veio e lançou Daniel na cova dos leões. Talvez a pessoa pense: poxa, mas que Deus injusto é esse? Por que Deus não livrou ele? Não, porque ele tinha que passar. Será que ele tinha esse conhecimento de que a sua fé em Deus era tão grande
Porque nós só vamos provar e conhecer a nós mesmos quando nós passar diante de uma adversidade. Talvez você até conheça Deus, mas talvez você não conheça o seu limite. A Bíblia diz, quando for tentado, não diga fui tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite a tentação, permite a privação, para que nós venhamos conhecer de fato a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Deus, Ele não permite você carregar um fardo maior do que você venha a suportar. E muitas das vezes é necessário. Eu sempre digo que o deserto, as lutas, ela é para nos fazer crescer mais em fé na presença de Deus. A cada luta que nós vencemos, a cada situação que nós permanecemos firme com Deus, mesmo à nossa volta, as pessoas não conseguindo entender isso, mas por que, se você vai à igreja, por que você passa por isso, por que você passa por aquilo? Mas você passou a se conhecer e saber quem de fato está dentro de você. E você vai passar por lutas, vai passar por aflições, e Deus vai permitir algumas coisas, para que você venha provar o melhor dessa terra, para que você venha alcançar, como diz a terra prometida, a nova Canaã. É necessário que o homem de Deus, ele venha não conhecer só Deus. Conhecer Deus muitas pessoas conhecem, mas pessoas, quando se deparam diante de um problema, elas sabem que Deus é grande, elas sabem que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, que nas mãos de Deus tem força, tem poder, mas ela não sabe a força que está dentro dela também. Ela não sabe o que há dentro dela também. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam aterrorizadas,